Oi, gente, nós estamos iniciando agora a nossa série Carreiras Políticas, né, do nosso podcast Direito em Destaque, né, Érica? Sim. E estamos com uma pessoa extremamente importante e hoje especial. a gravação aqui em Porto Velho. Hoje a gravação aqui em Porto Velho. Cabe lembrar que nós gravamos em Ariquemes com a Carla Redano. Já fizemos a abertura, hoje segundo episódio. E que dessa vez não é uma mulher líder, né? É uma liderança masculina. E como a gente tá aqui, ninguém melhor do que a Lari para fazer a abertura e a apresentação dessa que lá em Ariquemes quem faz, eu tô falando pro nosso convidado, que eu já vou falar teu nome, mas quem faz é a Érica porque ela é de lá. Aí quem faz a abertura aqui em Porto Velho sou eu. Mas eu vou também fazer uma abertura muito feliz de dizer que ele é um colega advogado. É um colega advogado, o currículo dele é enorme, eu tenho que até parar aqui para ler, mas ele se aposentou recentemente do Tribunal de Contas, ele é conselheiro do Tribunal de Contas, e hoje ele tá colocando, a gente pode falar isso, que ele tá colocando o nome dele à disposição, pré-candidato para a Prefeitura de Porto Velho, que é o nosso querido Benedito Alves. Vamos fazer vale! Muito obrigada por ter topado nessa tua agenda corrida. Bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra estar aqui, Larissa e Érica, no Direito em Destaque. Obrigada. Honra muito grande. Que legal. Lari, você fez a abertura, eu quero saber um pouquinho mais desse currículo. Vamos falar sobre isso. Eu tô pensando que eu vou falar pra ele contar a história dele. Por que nos bastidores ele tava falando que, inclusive, ele foi policial civil? Eu achei isso tão interessante, porque, assim, de verdade mesmo, como colega advogado, eu já até tive uma oportunidade de assistir uma palestra, que a gente chama de professor, e algumas que ele dá, vai dar palestras e cursos lá dentro na ordem, e eu não tinha noção nenhuma mesmo, de verdade, que você foi policial civil também. Então, eu queria que você me falasse pro nosso público. Nosso público, Benedito, ele tem muitos acadêmicos, né? Jovem advocacia, é muito bacana. Não só aqui, mas, assim, no estado, né? Como a gente falou, que tem Ariquemes. Sim. Então, fala pro nosso público o teu currículo para eles te conhecerem. E fala aí, começando com aquela perguntinha que você tem de sempre, Lari. Quem que é o Benedito? É isso aí. Quem é você, Benedito? Conta pra gente, antes de tudo, de onde você veio, quem é você, seu conta currículo. A tua história. Então, vamos lá. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, na cidade de Paraguaçu Paulista, em 4 de agosto de 1960. Olha só. Então, eu... do estado de São Paulo, nossa família migrou para o Paraná. Sou filho de agricultores. Legal. E trabalhei na roça de café. Ajudando o pai. Ajudando meus pais. A gente começava com 4 anos de idade na roça. Trabalhei na roça. Depois da roça, eu consegui meu primeiro emprego numa farmácia. Com quantos anos você tinha? Você lembra? 12 anos. 13. Esse emprego meu eu consegui porque eu sabia a fórmula de um medicamento. Eu lia muito. Eu estudava muito. Com lamparina de querosene ainda. Olha só. Então, para quem não conhece essa realidade, né? Era uma realidade bem humilde mesmo. E eu sabia a fórmula de uma medicação, de alguns remédios eu sabia, porque eu li um livro, eu adorava ler, né? Eu tinha uma capacidade muito, bastante tranquilidade até, e facilidade para memorizar. Eu digo que não era decorar, eu memorizava muito. E eu memorizei várias fórmulas de medicamentos, entre elas um medicamento que existia naquela época, chamado Sebatil. Que eu consegui meu primeiro emprego com esse... Nossa! De memória por causa desse medicamento. Que legal. Que era... Eu falei pro dono da farmácia, não, eu sei a fórmula do Sebatil. Ele falou, mas não tô precisando de ninguém para trabalhar. Eu falei, mas eu sei a fórmula do Sebatil. Ele falou, você sabe? Eu falei, sei, então fala. Eu falei, 0,3 mg de fenildimetil, frazolano, metansolfato de sódio. 0,2 mg de E tá lembrando até hoje. 0,1 mg de QSP. Aí ele me perguntou, o que é QSP? Eu falei, QSP é a quantidade de substâncias puras. Explique. Eu falei assim, isso aí é tudo aquilo que não é o princípio ativo do medicamento. Que você pega, junta todos, e põe na maquininha, comprime, por isso fala comprimido. E aí Deus. Aquilo que não é o princípio ativo é o QSP. Mas o que é isso? Eu falei assim, pode ser um talco, fécula de mandioca, pode ser até mesmo farinha de trigo, qualquer coisa assim. Maisena. Qualquer coisa assim. Sim. Que vai comprimir e juntar com o princípio ativo. Aí ele falou, tá, ganhou um emprego. Olha o ensinamento. E aí, isso com 12 anos. E olha o ensinamento que ele passou. Quando você vai atrás de um emprego, você tem que descobrir. Você tem que saber o que você quer e dominar aquele assunto. Aquela área que você... Isso, olha aí, ó. Exatamente. Olha isso. E aí eu aprendi um pouco de tudo em farmácia, né? Fazia sutura, fazia
aplicava injeção, um pouco de Nossa. tudo. Aplicava injeção nas casas naquela época, né? Só É, apertava a e campainha, podia. ia lá, injeção. E antigamente injeção. podia, né? Precisava ser Aplicava. Não, farmacêutico, não nem precisava, nada. não. Você É. era auxiliar de farmácia mesmo, você aplicava. E depois Era da técnica, farmácia, prática. Depois da farmácia eu trabalhei em jornal. Eu tive um jornal com um amigo meu, lá em Jaguapitã. Eu trabalhei no jornal com o Peretti. Nós tivemos um jornal chamado A Comarca. Ah, você fundou o jornal? Não, eu fiz junto com um amigo. Ele fundou porque ele era jornalista. Ah, tá. E eu trabalhei e eu ajudava na parte comercial. E a gente vendia naquela época para as prefeituras, né? Vendia bastante, porque você vendia... Todos os editais eram publicados. O princípio da publicidade do 37 hoje, que antigamente era de um decreto antigo 4200. Gente, a memória dele. Isso aí- com quantos anos? Eu era menor, tinha uns 15 para 16. Olha só. E eu vendia muito, eu era bom empreendedor. para vendas. E na farmácia eu já era bom para vendas. Depois eu consegui comprar um carro com o dinheiro que eu vendia antes que de incrível. ter a carteira de motorista. Eu já tinha meu carro. Que Tinha comprado. incrível, né? Eu era Empreendedor muito com bom para 15 vendas, anos. eu vendia muito bem. Empreendedor nato. E depois trabalhei com jornal, eu era bom, eu escrevia muito. Eu sou poeta desde meus 10 anos de idade. Por isso dá uma memória boa. Até sou da Academia de Onda de Letras. Onda de Letras, eu sou da cadeira 12. É? Cadeira Jorge Teixeira. de Hoje Oliveira. são quantas cadeiras? São 34 cadeiras. E aí, eu Meu Deus, que legal. saí da farmácia, da gráfica e jornal. Eu fui pro banco. Fui menor aprendiz do Bamerindos. Bameirinhos. Naquela época era uma realidade você ser menor aprendiz. Era concursado, fazia um concurso difícil. Eu fiz o concurso, passei. Eu era bom datilógrafo. Eu eliminei o pessoal todo na datilografia, que eu era muito rápido. Datilógrafo, vocês nem sabem o que é isso. É, eu sei o que é, eu nunca vi. Hoje você digita, né? Eu nunca Mas vi. naquela época era datilografia, você tinha que bater o dedo Mas com como força. que né? você era bom? Você treinava? Eu treinava. Desde tá. criança eu aprendi datilografia. Entendi. E eu aprendi com uma japonesa que ela colocava um caixotinho pra você não saber as teclas. Aí Você você não tinha que bater sem e você tinha olhar. que memorizar mesmo. Entendi. Eu memorizava, então eu era rápido, batia com os 10 dedos. Entendi. Olha, Eu que fui rápido. legal. Que legal. E isso me ajudou muito em várias coisas que eu fiz na minha vida. Eu fazia com muita rapidez. E Certo. aí, jornal, né? Você faz jornal, você fazia matéria. Por exemplo, eu escrevia matéria pra tudo. Eu escrevia até horóscopo de jornal. É Então você não mentira. acredita. Gente, Então vocês não acreditam em muito. Ai, Eu caiu escrevia. Aí Caindo por zoada terra. daqueles o horóscopos. editor falou assim, ó, com esse nome Benedito, você não pode escrever horóscopo, ninguém vai acreditar, né? Até teus amigos vão ler. Falei, então vou inventar um pseudônimo. Qual Porque foi? Antes de 88, você podia admitir assim, um pseudônimo, né? Sim. Aí o meu nome, o pseudônimo era Gianni Benvenuto. É, E eu era mais convincente pra Era horóscopo. lógico. Eu participava de alguns programas de rádio, falando horóscopo, e o pessoal tinha que escrever um pseudônimo também, né? Então, dizia assim, de repente a menina escrevia lá, assim, moreninha apaixonada da cidade de Porecatu. Aí eu falava, ó, moreninha apaixonada, esse horóscopo que você mandou aqui é de Sagitário, não combina com você que é Libra. De Meu jeito nenhum. Deus, aí acabava o Mas relacionamento. assim, mas ela falava assim antes, não, olha, o cara é muito chato, eu não sei se vai dar certo. O cara até me ameaça me bater. Eu falei, cai fora desse cara. Aí né? você já não colocou no combina, horóscopo. Não Gostei. combina com o seu de jeito nenhum. Ai, muito bom, muito bom. Então daí eu trabalhei, eu fiz isso com o jornal. Depois eu vim pra Rondônia, né? Certo. Aí eu vim pra Rondônia pra mim tive a honra de trabalhar com o Jorge Teixeira. Jorge Teixeira, não sei se vocês sabem, na época... Olha aqui, eu tenho até uma foto daquela época. Olha só, Olha. mostra aqui. Eu acho que aqui, né? Aqui, ali. Na frente, Aqui. isso. Aqui, ó. Aqui, Põe peraí. pra... Aí, ó. Que legal. legal. Que legal. É uma foto daquela época, 1981, eu vim pra cá. Eu não tinha 21 anos de Meu idade Deus. ainda. Eu fui muito precoce, quase tudo que eu fiz, né? E por que você veio pra cá, assim? Eu vim pra cá era pra mim assumir alguma função no Beron, porque eu era bom de banco, eu era bom de balanceteiro. Certo. Eu era um balanceteiro do banco, eu era muito bom. Modéstia à parte, eu aprendi de verdade, eu lia todos os manuais de banco. Então, quando eu ia pra uma reunião, o cara falava assim, tem isso, isso, isso. Eu falei, não, isso não é assim não, isso é a norma do Bacen, instrução normativa do Bacen, IN, Bacen, diz isso, eu sabia tudo. Eu decorava tudo. Aí, quando eu ia pra diretoria, os caras falavam assim, esse cara, onde você aprendeu isso? Eu falei, nos manuais. Só lê. Eles não lêem. Lendo. Lendo, Ninguém você vai lê. longe. É igual lei, né? Lendo, você Igual vai direito longe. nosso. É. O cara fala, mas o que eu estudo? Primeiro a lei. A lei. Vai pra lei. Depois vai pra doutrina. E depois a jurisprudência. Então, essa tríade. É. Lei, doutrina e jurisprudência. Na vida é quase tudo Gente, uma que tríade, né? incrível. É isso. Então, eu trabalhei aqui com o Jorge Teixeira e não trabalhei em banco. Ele me deu uma missão, que era para ir para Ouro Preto Oeste, em um determinado momento. Primeiro, eu fazia matérias, escrevia matéria jornalística, fazia discursos, coisas.
Trabalhei com um historiador, que era de Rondônia, que morreu de Covid, que era o Francisco Matias. Nossa. O Matias, ele era uma figura muito conhecida, que ele era escritor, ele escreveu todo quanto é concurso que tinha aí de geografia, história de Rondônia, ele que escrevia. Infelizmente, a Covid o venceu. É um amigo dileto que eu tive desde aquela época. Alguns outros ainda aqui. E também, aí eu fui para Ouro Preto Oeste ser diretor do hospital. Em Ouro Preto Oeste. Lá morria muita gente com malária. Um dia antes, quando o Cristiano tinha falado, morreram 16 pessoas com malária, vai ter que fazer alguma coisa. Muitas pessoas internadas pelos corredores. Aí eu tive a ideia, mas antes de ir para lá, olha só como é que é a questão de você se preparar para fazer uma coisa, né? Gente. Aí eu peguei o manual de... Eu não sabia nada de hospital, falei para ele, governador, eu vou lá, mas eu não sei nada de saúde, né? O que eu sei? Ele falou assim, mas você sabe aplicar injeção, já é alguma coisa. É porque você lá atrás, você não é farmacêutico. Aí ele falou, passa ali no hospital da guarnição, pega um manual lá. Fui lá, peguei o manual médico, peguei emprestado, na verdade, ele acabou me dando um livro, o médico que me atendeu, me deu um livro que era ilustrado do corpo humano com o Leonardo da Vinci. Aí eu peguei, levei aquele livro, fui lendo pro caminho com o manual. Cheguei lá para fazer uma reunião com os médicos, reuni os médicos. Falei assim, eu quero impressionar esses caras, né? Senão eu chego... Tem que ser para ser respeitado, né? Para ser respeitado, você tem que mostrar conhecimento. Conhecer de verdade. É verdade, de fato. E aí eu falei para ele assim, vocês já fizeram alguma gastrectomia aqui? Os caras falaram, não. Aí um outro falou assim, cara, não fizemos e não vamos fazer, porque aqui nem equipamento não tem. Eu falei, daqui a um ano nós estaremos fazendo. Ah, mas o aparelho de raio-x aqui é de 30 mil amperes, não dá para nada, não tem condições. Eu falei, eu já consegui um de 500 mil amperes, já estou trazendo. E eu tinha conseguido, realmente. Quando o governador me deu a missão, eu já falei, eu quero ver o que eu posso levar. Eu vou com uma missão, o que eu tenho? Alguma coisa já eu tenho para essa missão? Melhorar, né? Então vamos ver, de repente tem equipamento. Dá uma olhada no almoxarifado, eu vi de 500 mil, que esse equipamento ia para Jipananá naquela época, eu consegui para Ouro Preto. Olha aí. Só... Gente, ele é realmente advogado, né? Defesa. Defesa, exato. Eu vou, mas... Precisava. Aí eu sempre falo uma coisa muito que eu sempre tive na mente, que é a questão de gestão e de governança. Certo. Gestão, por exemplo, um diretor do hospital, ele tem gestão quando ele senta lá dentro, dá tudo certo. Faz tudo certinho lá dentro do hospital. Governança é quando você vê para além do hospital. Sim. Você sai do interna corporis e vai para fora. Falar com outros stakeholders, públicos e privados, para fazer a coisa funcionar. Certo. E aí, com governança, eu pensei assim, bom, eu vou levar o pessoal, se está morrendo gente de malária ou de febre amarela, eu vou levar o pessoal da SUCAM para fazer o exame. Levar para fazer a lâmina. Aí eu levei o médico para a área rural, para atender as pessoas lá onde eles estavam, sem precisar de vir para o hospital e ficar internado nos corredores. Não sabia. E antes de serem cometidos da doença, ou logo no início da doença, que é mais fácil, para tratamento. Ou seja, tratamento preventivo. Exatamente. Que é eu acho assim, um absurdo quando eu vejo essas pessoas nos corredores de hospitais. Isso aí é falta de governança. Certo. Às vezes o cara até tem gestão, mas enche o hospital, ele não tem governança, ele não vê para fora daquela caixinha dele. Como que evitar, né? Como evitar, como agir preventivamente. Aqui, né? Então eu levava o pessoal lá para as escolas, às vezes onde não tinha escola, até para as igrejas. E os médicos consultavam, eu ia junto. Não tinha... como o cara fala assim, mas não tem como... O cara não vai, se não tiver incentivo. É lógico que vai ter incentivo, vai ter a diária de campo. Pagava uma diária de campo pro cara. E nunca tinha sido feito desse jeito? Não tinha, lógico. É uma disrupção... Você tem que pensar fora da caixinha, né? Sim. Você quer resolver um problema? É uma missão. O general falava assim, missão dada é missão cumprida. É a coisa do militar, né? Então você tinha que fazer alguma coisa. Trazer resultados. E aí eu levava, levava o pessoal do laboratório, também do hospital, que ia comigo, e já fazia exame de sangue, fezes, urina. Nossa, aí você fazia tudo isso, quem estava com lâmina, fazia a lâmina, ele já estava com malária, você descobre na hora. Já resolvia. Aí já resolvia, já dava um quinino, levava o remédio. E às vezes o remédio fica dentro do almoxarifado, vence o remédio e joga fora. E as pessoas não usam o remédio. É uma pena, é uma falta. Aí é falta tanto de gestão quanto de governança. Certo. E aí, jogar o remédio fora deve dar cadeia para as pessoas, entendeu? Porque é um crime isso. É um crime. Você comprou, pagou com dinheiro público e ainda joga fora. E as pessoas precisaram disso. E às vezes morrem. Então, fizemos isso, diminuiu a demanda, Que resolveu. legal. E na próxima vez que o médico ia fazer visita, já levava o resultado do exame, levava vitamínicos, levava vermífugos. E foi uma coisa que ficou rotativa no automático, né? Ficou lá. Depois, obviamente, diminuiu a demanda e voltou àquela normalidade. Mas ainda continuou. Todo mundo queria que fizesse esse trabalho. Quando eu fazia isso, lá na frente, quando eu fui policial civil, eu fazia identidade dessa mesma forma. Olha só. Nós levávamos o pessoal para fazer identidade na roça. Legal. Então, saúde na porta, identidade na porta. Isso, quando você foi policial civil, você fazia Quando eu fui isso? policial civil, eu fiz isso também.
Fiz porque precisava fazer identidade das pessoas e eu levava o pessoal da datiloscopistas para fazer na área oral. Olha só, que às vezes legal. aqueles E por que coitadinhos que deu podia- esse start, assim? Porque eu já tinha feito na saúde, falei, dá para fazer em todas as áreas. E quando você estava nesse hospital, você ocupava qual era o cargo? Que eu era diretor administrativo. Diretor Então, administrativo. lá se chamava Hospital do Governo, que era, fala Hospital do Governo popularmente, Aham. mas é a Unidade Mista de Saúde de Ouro Preto Oeste. Depois desse período, dessa Aí, experiência, você depois chegou a disso- continuar na saúde ou na Não. prefeitura? A saúde eu fiz algumas coisas. Por exemplo, quando tinha campanha de vacinação, eu ia para vacinar índio, cachorro, gato. Fiz isso também. Tem muitos amigos Que meus legal. que lá da região, na época, lá Foi que tipo iam comigo. voluntário. Eu gostava disso. Que legal. Eu tinha esse trabalho, mas falava assim, ó, vai para uma coisa, vamos para selva para vacinar os indígenas. Aí eu era apaixonado por isso. Que Eu ia. legal. Eu ia, Que legal. essas saídas. Mas também eu fazia outra coisa, porque nessa época eu já era dono de um jornal lá também que eu fundei. Chamado Olha A só. Voz do Migrante, o primeiro jornal de Ouro Preto Em Oeste. Ouro Preto. Em Ouro Preto do Oeste. Eu fundei esse jornal lá. Eu fundei o primeiro, aí você sabe como é que é jornal, né? Você tem uma opinião pública, que é o que o público pensa Sim. realmente, e uma opinião publicada, que você publica aquilo que você quer. Né? Sim. E aquilo que eu publicava que eu queria, por exemplo, aí entra o viés político. O governador falava, Sim. fala mal desse prefeito, fala mal daquele. Sim. Você não falava mal, mas arrumava uma matéria contra o cara, né? Sim. Não fez isso, não fez a estrada, não fez isso, aquilo lá. E aí o pessoal, os adversários do então governador, compraram o meu jornal, eu vendi. Pegaram o preço bom, eu vendi. E aí não botei Só cláusula tinha o teu? restritiva, né? No mês seguinte eu fundei outro jornal, chamado A Folha Popular. Olha que esperto. Ele 2 meses. vendeu. Aí já contra o concorria com o jornal que eu havia Aí fundado. você concorria com O jornal É que o eu havia seguinte, fundado. eu te vendo, mas 2 vezes... Aí eu fundei a Folha Popular. E eu escrevi horóscopo em ambos. Eu era o Giano Mesmo Benvenuto. mesmo depois que você escrevi vendeu? no Paraná e escrevi aqui. Vendi, eu era o meu Ah, tá, Giano. aqui. Professor Giano Benvenuto, que escrevia horóscopo. Aí você foi diretor Gente, eu olhei pra ele, administrativo quem do pensa que eu escrevi hospital. horóscopo? Eu achei Aí, super legal, né? Esse vai ser aposentado, o TCE escreveu horóscopo, gente. Minha adolescência inteira foi, Eu tô foi presa no baseada no horóscopo da minha... Mas quase todo mundo, até eu mesmo lia. Eu Use escrevia, preto. depois eu lia. Eu falei, será que Só tem a alguma cor da coisa? sorte de hoje, preto. Preto. Ia lá procurar uma roupa preta. Nossa, A que semana- interessante. Essa semana você vai conhecer alguém misterioso. Mas eu gostei da Mas tática que ele você usava. falava isso, né? Falava assim, ó, cuide da saúde. Quem que não cuida da saúde? gente? Já tava todo mundo na semana correndo. Então, Cuidado com a gripe, ó. Todo mundo pega. vitamina C, aí vendi. É. Os dois jornais foram fundados por você, em Ouro em Ouro Preto. Preto Oeste. Que legal, que legal. É, Ouro Preto. E depois Depois, disso, depois dessa parte, dessa época, eu fui chefe de obras da prefeitura, fiz o trabalho de estradas vicinais e obras. Depois eu fui diretor de administração da prefeitura. Fui secretário de administração. Que Eu assumi a diretoria, mas eu fui secretário. tipo secretário chefe municipal da de Casa administração. Certo, Não, é o tá. secretário de administração. Hoje em dia se fala mais de administração, gestão Pronto. de pessoas e coisas, né? E Entendi. patrimônio, etc. Depois fala direito das coisas, né? Aquilo que a pessoa é coisa. E fui também secretário municipal de educação. Nossa, então Até você- do atual secretário de Semagric daqui de Porto Velho, que é o Carlos Magno. Eu fui secretário de educação dele. Secretário de obras. Dentro do Secretário- seu currículo eu aí. fui chefe eu fui, então, ó, diretor de hospital. Diretor de hospital. Chefe de obras, secretário municipal de administração, secretário municipal de educação. Ou seja, conhece de tudo. de tudo um pouco. Toda Mas a daí, área eu fui policial gestão civil do- também. do executivo. do executivo, do executivo. exatamente. Aí fui policial civil também, que é da área de segurança. Aí policial civil, eu fui policial civil em Beira da Serra, cidade próxima a Ouro Preto. Ouro ali. Preto. Tá. Lá eu fui policial civil, e lá eu comecei a fazer meu curso de Direito. Eu era contador também. Ah. Eu tinha estudado contabilidade também durante todo esse tempo. Eu Tá tinha vendo? estudado contabilidade. Menina, você... Fazia contabilidade, porque eu fazia balanço, né? Quantas vezes? É que eu fazia Isso essas só coisas. nessa vida, né? no Eu caso. fazia essas Que coisas, muito eu grande. sempre contei com pessoas. Caramba. Então eu gerava emprego e renda. Um dos meus, aquele que mais se destacava virava meu sócio depois. Que legal. Eu fazia um pouco de tudo, mas eu sempre E- contemplei e- pessoas. E aí você vendia pro próprio sócio. Muito legal. Acabei. E essa questão do policial civil, o que despertou? Por Policial exemplo? civil, eu tinha um sonho de ser policial civil. Ah, era um Eu sonho era mesmo? apaixonado. Eu acho que se eu não tivesse sido policial civil, eu não teria sido uma pessoa realizada. Eu sonhava Olha em assim só. para missões,
E aqui mesmo, Rio Madeira, trocar no tiro, assim, naquela... E trocou tiro? Madeira. Troquei muito tiro. Então pronto. Fui muito pra tiroteio. Sonho foi realizado. Eu ia pra região de droga, de tráfico, E aqui Costa Marques, em Guajará, essas regiões todas. Não tinha medo, não? Medinho, mas é bom demais. Eu sou CAC hoje, né? Então eu saio pra selva e eu adoro ficar lá em cima de uma árvore. Olha que legal. Fazendo espera, né? Que a gente fala. Assim, no puleiro, lá em cima. Você esperando os bichos, mas eu não mato. Eu sou CAC, mas não mato bicho. Sim. Mas eu, assim, é aquela sensação do medo, né? Você vê onça, você vê cobra, você vê tudo quanto é bicho. Aquela ansiedade, né? Aquela adrenalina. Eu gosto de ficar sozinho lá no meio da selva, à noite, legal. sozinho, só com a lanterna. Então isso dá uma sensação... Gente, quem olha... Quem tem medo de bicho, tem medo de assombração, essas coisas. É bom, olha como eu tô gostando desse podcast. Eu nunca imaginei que ele... Não é? Não Essas coisas. Então, assim... E lá, quando eu fui, olha só, isso aqui serve até de estímulo para as pessoas que falam assim, é tão difícil estudar, né? Quando eu estava em Mirante, eu comecei a fazer minha faculdade, eu ia de motinha, uma motinha velha, DTzinha velha, uma DT 180, eu ia de Mirante a Ji-Paraná, 104 quilômetros toda noite, de ida, 104 de quilômetros. moto? Não DT. tinha asfalto. Meu Era no Deus. barro ou na poeira, Pra fazer direito? para fazer direito. Olha que legal. E aí eu terminei meu curso de direito, algumas Em oportunidades. Ji-Paraná? Em Ji-Paraná. Que eu ano fiz. que foi isso? Na primeira, eu terminei em 90. Em 95 eu terminei eu sou da primeira turma de direito. Olha que coincidência. O quê? Você lembra quando a gente entrevistou a Helena Debovski? Você estudou com ela? Helena... Debovski? Ela foi... de Ariquemes? Ela tava A presente. Helena Debovski. Olha ela como é a minha. minha memória Foi também é dessas boa. épocas, na Olha obra aí, de ó. Ji-Paraná. Nós Foi. entrevistamos duas entrevistadas, a Corina Fernandes. A Corina foi doutora minha aluna. Olha Olha aí, aí. ó. Corina Doutora Corina. Foi minha aluna. Maravilhosa. Você vê História de vida Ali, maravilhosa. se você pegar essas gerações antigas, ninguém consegue ganhar OAB sem falar comigo, tá? Eu tenho quase 30 anos lecionando. Não, mas olha que interessante. professor. Nós fizemos uma Tem que falar entrevista. comigo, o Márcio, sabe? De todos os, Tem que falar com ele. os presidentes sabem Viu, disso. gente? Quem quer ser Desde- presidente da URA tem que falar com ele. Porque ele é porque eu presidente de lecionei a vida subseção. inteira. Olha só. O Dr. Marcos Donizete Zani ele foi meu sócio, meu primeiro sócio. Mas ele comentou com a gente mesmo, meu primeiro verdade. sócio, Dr. Marcos. Verdade. Gente, Dr. olha, Marcos. nós entrevistamos a doutora Helena e ela contou sobre o início do direito, quando ela Lá. estudou direito lá. Lá em E aí ela Eles falou iam de que foi- ônibus. Sim, olha, eu ele falo, de DT mentira. na- A verdade é só uma. A pessoa vem aqui, fala a verdade, olha aí, tá sendo provada. Corroborada. Eu tenho verdade. várias gerações de advogados Que memória. em todas as comarcas que você for, você vai encontrar ex-alunos meus. Que Porque legal. o pessoal ia de ônibus, de Ariquemes e de Vilhena para estudar de Paraná. Porque eu Nossa, terminei meu Vilhena curso é de Direito e quando eu terminei, já fui contratado pela U para lecionar. Por quê? Porque eles não tinham professor de Direito Financeiro e eu tinha na prática e na teoria. Era. E de Direito Tributário, porque eu também tinha na prática e na teoria, porque eu fui contador. Contador. Olha que Então eu legal. sabia tudo de tributário e realmente de financeiro. Hoje eu não sei mais nada, né? Mas naquela época eu sabia tudo. Não sabe mais a do Modesto. E aí Então- você estudou direito. Aí eu fiz direito, terminei minha faculdade num dia. No outro dia eu já estava matriculado num doutorado. Eu fiz várias especializações, eu fiz mestrado. Quando eu você terminou direito, você foi pra... Terminei, eu comecei, eu Começou a dar aula. comecei a Virou- lecionar e ser advogado da UBRA. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, fui advogado da Pronto. UBRA. E aí, E iniciou- nunca parei de estudar, né? Minha mãe falava, não estuda pra sair da roça. Eu nunca parei. Aí Sempre você estudei. iniciou Nossa, o isso que é doutorado. interessante. Você falou estudo sair da roça. Ele começou na roça. Nossa, isso é muito legal. Que história de vida. A mesma da doutora Corina. Mesa da doutora Que Corina. também Que história foi- de vida. a Que Corina é um história de exemplo vida. também. Que história de vida. A Corina, ela é irmã de um amigo meu, do Pedro. De, Que é o Pedro Fernandes, que é um de deputado. Cujubim. Que é de Cujubim. Que eu incentivei-o a ser deputado. Olha que Olha aí. legal. Ele é um cara, eu fui E julgador das contas dele. Você pode entrevistá-lo, que a história dele é muito bonita. E você sabia que a Helena Debovski agora é pré-candidata em Ariquemes a vereadora? Ah, eu não sabia. É. Olha! Nós iremos Então, se a Helena estiver me entrevistá-la. vendo, é uma pessoa Ah, ela vai fantástica. ver, com certeza. Meu abraço a ela É. e faço votos. Que você tenha muitos votos. Tá, eu já vou chegar onde eu queria chegar, porque daí disso tudo, como que você virou conselheiro do TCE? Bom, então assim, eu terminei Direito, Sim, aí eu vim fundar a UBRA em Porto Velho. sim. Em 98, eu lecionei para a primeira turma que teve aqui, de pós-graduação. Nós começamos aqui a UBRA em Porto Velho,
com pós e não com graduação. Você então fundou a Ubra Porto Velho? Ajudei a fundar, junto com o Dr. Pedro Ratos e o Marcos, que era o diretor à época. E nós começamos eu lecionava pós-graduação aqui de penal. De penal, processo penal para delegados, coronéis, pessoal da segurança pública. E você vê, eu comecei a lecionar depois para aqueles que tinham sido meus chefes. Olha só. Delegados, etc. Olha que legal. Então, que história maravilhosa. E aí, eu comecei... E aí, em 2000, mudei para cá, daí teve graduação. Eu fui vice-diretor da Ubra aqui, vice-diretor geral. Fui diretor administrativo, diretor financeiro. Fui diretor... Primeiro, coordenador do curso de Direito. Coordenador de pesquisa e extensão. Meu Deus. Eu fui um pouco de tudo aqui na Ubra. E lecionei, pra você ter uma ideia, ao longo da minha carreira eu lecionei 52 disciplinas. Meu Deus. Acho que poucas pessoas conseguiram lecionar. Eu tô saindo aqui no gás, o sabe? O episódio vai ser inteiro só pra falar do currículo dele. Mas a gente vai contextualizando para aquilo que vocês... Mas aí você veja bem, olha, daí em 2010, o Confúcio, que era prefeito de Ariquemes, se elegeu. E o Confúcio vinha, um ano antes, ele tinha me procurado, uns anos antes. Me procurou e falou, doutor Benedito, eu queria melhorar a arrecadação de Ariquemes. É possível melhorar sem apertar o pessoal? A carga tributária é tão pesada. Eu falei assim, é perfeitamente possível você aumentar a arrecadação sem aumentar tributo. Aí eu olhei a legislação e falei, só que você tem que pegar essa legislação e jogar no lixo, tem que fazer outra. Aí fizemos outra legislação, todinha do zero em Ariquemes. Contemplamos, por exemplo, quem tem terreno vazio e fica criando rato, lagarto e mato, vai pagar mais tributo. Aí quando paga mais tributo, o cara vai ter que arrumar o terreno. Ou vender pra alguém fazer coisa. Olha que legal. E aí, Ariquemes, nós demos uma melhorada muito grande, Ariquemes. Que legal. E saiu de 5º lugar na arrecadação para segundo. Até hoje ela é segundo. Olha. Melhoramos o VAF, com poucas pessoas entendem o que é VAF, o valor adicionado fiscal. Lá era, nessa época, nessa época era da Codari? Lugar, e nós conseguimos trazê-la para segundo. Na época Ariquemes começou, de fato, a dar uma desenvolvida muito boa a partir ali, desse período. Eu teve uma concepção de políticas modernidade. Modernidade. Nós conversamos muito. Eu tive minha parcela de colaboração. Que legal. Te agradeço. Ariquemes é uma das melhores cidades em questão tributária. Se nós estivéssemos aqui em Porto Velho, que tem Ariquemes, nós éramos uma cidade mais organizada, mais urbanizada. Certo. Precisa ver que é mais bela, né? Mais organizadinha, mais urbana. Ariquemes, ela evoluiu. Mais organizada mesmo, enquanto cidade. Porque ela primeiro já nasce planejada. Então isso que eu ia falar, ela tem um planejamento. Mas depois houve boas administrações nesse aspecto de urbanizá-la e de torná-la mais agradável. Depois do Dr. Confúcio foi, salvo engano, Márcio Raposo? Ou foi o Lorival? O Márcio, que ele era o vice dele e ficou como prefeito. Então, aí você veja bem, nessa época, nós fizemos esse trabalho lá e aí ele lembrou disso e falou assim, doutor Benedito veio me convidar para mim fazer o governo de transição dele, quando ele ganhou, pro Estado. Sim. E para mim ser secretário de Fazenda. E eu tinha sido nomeado... eu era fui pro 5º Constitucional, fui nomeado juiz eleitoral. Olha, eu ia ter uma posse com a doutora Zelite. Já tinha sido nomeado pela presidência da República. E aí eu ia tomar posse em janeiro de 2011. Eu declinei de tomar posse para ser secretário de Estado da Fazenda. Caramba. De Finanças. Que escolha difícil, Aí, foi dificílima. E o meu filho, que é advogado hoje, o doutor Abner Vinícius, o Abner que foi preponderante nisso, porque eu discutia tudo em casa, democraticamente. Falei pra minha esposa, ela falou, não, você vai ser juiz eleitoral. E o que ele falou que... Aí ele olhou pra mim e falou assim, pai, o senhor tá me perguntando, eu acho que o senhor tinha que ser secretário de Fazenda. Aí eu falei, deu motivo. Sua mãe falou que não quer, porque ela falou assim, que acha que eu tenho que seguir na carreira jurídica. Porque eu pensava em ir pro 5º Constitucional pra ser desembargador, eu queria. Era um plano meu, era um projeto. Aí ela falou assim, não, você não vai, você vai pro teu plano, pro teu projeto. Aí o Abner falou assim, não, pai, o senhor leciona tributário, o senhor sabe fazer tributário desde que o senhor era contador, conhece bastante tributário do lado de cá. Vai pro lado de lá, da fazenda que o senhor não conhece, do lado de lá, na prática. É um bom argumento. Aí eu peguei e falei, menino, você tem razão. O Abner foi precoce, né? Ele começou a faculdade com 14 para 15 anos, terminou muito cedo. Passou na OAB antes de terminar a faculdade. Ele é advogado hoje. É advogado hoje. Meu colega, hoje eu trabalho para ele aqui. Eu conheço o Abner só de ouvir falar, mas ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Tá na ordem. E aí, aí você foi secretário? Aí eu fui secretário de Finanças. Fui secretário de Finanças em 2013. Gente, que história. O governador me nomeou, mandou meu nome
para a Assembleia Legislativa como conselheiro do Tribunal de Contas. E você ficou quanto tempo como conselheira? Eu fiquei quase 10 anos, 9 anos e pouco, quase 10. Me aposentei o ano retrasado. Ano retrasada, né? É. E eu me aposentei, na verdade, eu ia aceitar um convite internacional para me sair do Brasil, porque eu fiz um doutorado em governança pública e um pós-doutorado em governança da sustentabilidade ambiental. Totalmente capacitada. E aí, Tô impressionada. E aí eu iria fazer um trabalho para alguns organismos internacionais, eu tinha que escolher, mas eu tinha a oportunidade assim de morar na Suíça, trabalhar na África subsaariana. Mas eu falei assim, cara, se eu não puder ajudar a mudar o meu estado, o meu país... Agora vem a pergunta. Então, para que eu vou para a África tentar mudar? Antes eu vou mudar onde eu estou. Se eu tentar... E eu tinha feito um programa dentro do Tribunal de Contas, que é com base naquilo que eu fiz em Ariquemes e que deu certo. Eu criei um programa chamado Profaz. Um programa de governança nas 52 municípios de Rondônia. Falei assim, eu fiz Ariquemes, então vou pegar aquela ideia, vamos jogar para os 52. Criamos uma lei, existe uma lei. Rondônia é o único estado do Brasil que tem uma lei de governança nesse aspecto fazendário. Não sabia. Mas é fazendário com 4 eixos. Um eixo de legislação adequada, com legislação multinível e legislação hierárquica, né? Hierarquia das normas. Você faz uma lei orgânica, um código tributário municipal, lei para taxa, lei para imposto, lei etc. Tudo organizadinho. Sem frescura, com base na Lei Complementar 95/98, que ensina a fazer leis. Sim. Aí eu fiz isso, aí eu capacitei as pessoas de acordo com a lei, então são lei, pessoas capacitadas. Que é muito importante, porque não adianta ter lei se o servidor... Exato. Aí TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, e um eixo de vocação econômica local para desenvolvimento econômico sustentável. Por exemplo, agregar valor na produção local, ver qual é a vocação do município para melhorá-lo. Fiz isso com o Pedro Fernandes, ele ser entrevistado, ele vai falar isso. Fiz isso e ajudei bastante com o Jubim. E ele se destacou tanto que ele se reelegeu. Ele se reelegeu, que ele não ia para reeleição. Eu falei, vai para reeleição. Você é um cara do bem, um cara honesto. A gente tem que incentivar as pessoas honestas a continuarem na política ou a irem para a política. Ele se reelegeu e agora... Ele se reelegeu e depois foi deputado. Aí quando ele falou para mim, eu falei assim, eu acho que você tem que se reeleger e ser deputado. Falei, pega o cara que vai ser teu maior adversário, ponto de vista teu, depois ele fica e ainda vai te apoiar para deputado. E assim ele fez. E hoje o João Becker é o prefeito de Cujubim. Sim, que era o vice dele. Já me falaram que era incrível mesmo a trajetória, mas eu não tinha... E noção olha, nenhuma mesmo de quanto construído. Então, os últimos dados aqui que nós temos é que ele foi conselheiro, hoje, atualmente, conselheiro aposentado do Tribunal de Contas. A vida acadêmica minha foi muito produtiva também. Eu tenho 45 obras jurídicas em autoria e coautoria. Eu sempre 45? 45. Eu escrevi. Eu fui pioneiro no Brasil em escrever a lei de responsabilidade. Nós estamos falando em direito em destaque. Eu talvez seja mais conhecido fora de Rondônia do que em Rondônia. Talvez não, porque eu faço palestras, eu ganho dinheiro com palestras. Gente, como que sobra tempo? Pera. Eu faço... só você dormir 3 horas por noite. Os meninos estão aqui, tá aqui o Breno e o Hélio. Gente, eu tô impressionada. Como vocês trabalham? Pergunta se eles conseguem aguentar ficar sem dormir comigo. Caramba! Benedito, só assim, interrompendo, porém, te confirmando tudo o que você está dizendo. Eu sou de Ariquemes. Eu namoro uma pessoa... Namoro não, que eu tô noiva. Peraí, que ficou noiva recentemente. Não rola não, velho, que eu comprometi. Não, dá parabéns pra ela ficou noiva recentemente. Fiquei noivíssima agora, noivíssima. Tô esperando. Mostra aqui, toda a felicidade do mundo pra você. Família é muito importante, tá? Demais. Muito importante. E a pessoa... Eu não sei se você vai se lembrar dele, mas ele sempre, desde que eu o conheci, falou muito bem de você, que é o meu noivo. Júnior Souza. Júnior Souza. É o Zezé, né? Ele não conhece o Zezé. É filho do Souza, né? Sim, eu conheço. E ele foi seu aluno na Ubra de Ji-Paraná. E hoje eu estou esperando um filho dele. Nós vamos ter construir nossa família. E ele falou bem assim quando ele soube. Manda um abraço pra ele, já estou mandando aqui ao vivo. Júnior, olha que honra saber conhecer sua esposa, mãe do seu filho, que coisa linda. Ele é uma pessoa que tá no meu coração. Tem pessoas que ficam no coração da gente, né? E você ficou no dele. Memória do coração. E eu tô grávida de um menino e ele falou bem assim, logo que a gente descobriu, ele falou, olha, eu conheci uma pessoa
quando eu estudei na UBRA, e ele foi uma pessoa que me inspirou e me motivou muito a me tornar uma pessoa cada vez melhor. E me falou de você. Ele não sabia que eu entrevistaria você, porque meu calendário, eu e a Larissa que montamos. E aí, quando eu contei da nossa agenda pra ele, ele falou: meu bem, a pessoa que eu falei pra você é ele. E aí ele falou pra mim que você, uma época, ensinava pra ele, falou pra ele, eu acho que em uma das aulas, ou como um conselho mesmo, que quando você falava com seu filho, pra instigar ele a ler na leitura, e aí você fala se ele estiver mentindo. Vai não. Ele falou assim: sempre que eu queria que ele lesse, pra instigar ele, eu dava uma grana. Eu falava assim: eu te dou R$10 por cada livro que você Veja lê. bem, o Abner, ele tinha uma mesada. Uma mesada de R$20 por mês. E aí eu falava pra ele assim: vai ler um livro novo por semana. Aí ele lia um livro novo por semana. Ganhava R$10 por cada livro que ele lia e contava pra mim. Mas era livro que eu conhecia e eu perguntava todo o enredo, os personagens, os detalhes. Tudo. Ele tinha que me contar tudo. Aí ele lia de verdade. Aí um dia ele falou assim: pai, esses livros que o senhor me passa é muito fácil. Aí um dia eu peguei, falei: né, moleque? E eu já estava dando clássico, ele, Platão, Sócrates, nossa, todos os clássicos gregos e tal. E não é fácil não. Aí eu peguei e dei Schopenhauer pra ele. Como ganhar uma discussão mesmo sem ter razão. Aquelas Meu Deus, você tem que ler 20 vezes, tem que voltar na página. Aquelas teses de Schopenhauer. Aí ele leu, falou assim: não entendi nada. Eu falei: mas o Schopenhauer você tem que ler umas 3, 4 vezes pra você entender. A mesma Aí página ele leu a 10. segunda, falou: pai, é muito complicado. Eu falei: Aí ele leu a terceira, falou pra mim: pai, mas tem isso, isso e isso. Eu falei: nossa, até eu nem lembro disso. Aí eu falei: você pode fazer direito depois, porque você tá bom nisso já. Legal. Aí ele leu Schopenhauer quando era criança. criança. E eu pagava pra ler. E era tudo meritocracia. Olha, veja bem, não é comprar o filho, porque tem psicólogo que fala: não pode fazer isso. Não, eu acho assim, deve fazer isso. Eu não tive condições, meus pais não tiveram condições de fazer isso. Mas minha mãe falava assim: ó, você só vai sair da roça, melhorar de vida, se você estudar. Que é uma... Ela me desafiou. É, um desafio. E eu confiei nisso. Agora, e fiz isso, eu coloquei como lição de vida. Mas o Abner, eu premiava. O Abner, por exemplo, ele falou assim: pai, meus coleguinhas tudo vão pra Disney. Eu falei: você só vai quando você tirar 10 em tudo. E ele era bom. Ele tirou, por exemplo, de 10 disciplinas, ele tirava 8, 10. Eu falei: não, tem que tirar 10 em tudo. Ele falou: mas até em educação física e artes? Eu falei: também, óbvio. Aí ele foi fazer pintura pra ele melhorar, pra poder tirar 10. Pra ir pra Disney. E deu certo. E aí ele fez educação física bonitinha ali. E funcionou. Tanto que hoje... Ele foi pra Disney comigo. E aí eu botei ele, falei assim: ó, mas ele falava desde criança que ele queria ser diplomata. Falei: vai estudar língua. Ele é versado em inglês, em francês, tá fazendo italiano. E hoje ele... Você falou que ele tem um escritório. Ele tem um escritório hoje, ele tem clientes especiais lá, muito bons. Olha que Quando legal. eu me aposentei, eu comecei a trabalhar pra ele aqui. Ele é chefe dele. Aqui ele é meu chefe. Aí eu montei um escritório em Brasília, lá ele é você é escritório em Brasília, legal. meu funcionário. Legal. E aí nós temos um escritório juntos em São Paulo também. Que a gente Olha joga, só, que legal. Joga pra JBS. Pra Que Então, legal, que legal. Eu não sabia que você tinha escritório em São Paulo, eu sabia de Brasília. Não, nós temos... Só pra que você saiba, então, Benedito, você foi muito falado dentro do meu relacionamento e você vai servir como inspiração pro meu marido pra criar meus filhos. Isso é importante demais. Põe pra estudar, eu sempre penso em escola integral, né? Escola integral é que a pessoa fica o dia inteiro ocupada a mente. Porque mente desocupada diz que a oficina do Satanás é mesmo. Tem que ficar ocupado, com coisas boas. Claro. Então, assim, termina lá, vai fazer um curso de língua. O Abner foi, desde criança, ele foi campeão de judô. Que legal. Depois ele fez taekwondo. Hoje tá fazendo karatê. De tudo, incentiva tudo, esporte. Não, sim. Tudo. Tá, eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com isso, mudando o assunto, mas tem a ver com o nosso podcast e nossa série Carreiras Políticas. E o kit, eu acho que você já respondeu, mas eu queria mais detalhado. Porque ele falou que não ia trabalhar fora, em outro país, se não mudasse a realidade do país dele ou do estado, enfim. O que te motivou a entrar na vida política agora? Veja bem, então eu conheço toda a história política de Rondônia desde o Teixeirão. Então você imagina, conheço tudo mesmo. Conheço tudo mesmo. Né? Daquela foto que eu te mostrei. Então eu conheço realmente. Foto. Então eu passei por todos. E todo mundo que está me ouvindo e que vai participar de podcast e assistindo, os internautas vão saber que essa é uma história que eu vivenciei mesmo. Desde essa época, todas as histórias políticas. Porém, eu não queria me enveredar porque eu me enveredei para a vida acadêmica de verdade. Fui sempre a vida acadêmica. Em todo lugar que eu morei eu tive reconhecimento. Eu sou cidadão honorário de Ouro Preto, sou cidadão honorário de Ji-Paraná, sou cidadão honorário de Porto Velho.
Então, assim, eu sempre me dediquei muito por aquilo que eu faço. O que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. E dava aula com amor Eu não mesmo, tinha né? intenção de ser candidato. Pois Não é. tinha. Aí, o meu candidato, eu tinha uma preferência de um candidato. Certo. Porque eu sou uma pessoa que exige princípios naquilo, até na escolha. Primeiro tem que ser ficha limpa. Candidato vem da palavra cândidos, lá da Grécia Antiga, que significa aquele que é imaculado, puro. que tinha uma veste branca, e essa veste branca não tinha bolso, que era para não roubar, e que ia à praça e fazia suas propostas. Quais suas propostas? Então esse era o cândidos, o candidato de hoje. Que era que é a lei da ficha limpa. Então tem que ter ficha limpa. Então existe, seja ficha limpa, existe que tenha princípios, né? Como os meus, que professe essa concepção de valores, que seja um cara que ama a pátria, ama o lugar que ele mora, porque se não amar... Não adianta, né? Não adianta. É o caos, né? Vai roubar. E que tenha princípios cristãos. Eu sou cristão. E eu exijo de uma pessoa, geralmente, princípio cristão. Eu vi essa pessoa que seria, e eu, como eu estou trabalhando para corporações empresariais, a gente faz pesquisas. E nas pesquisas que a gente vê das capitais brasileiras, eu vi a pesquisa que o Fernando Máximo tinha 33% das intenções de voto de Porto Velho. E aí eu falei, bom, o Fernando vai ser meu candidato. Eu fui para ele, fui um dos primeiros que falei isso para ele, lá em Brasília, no meu escritório, nós conversamos. Falei, Fernando, olha, você vai ser o meu candidato a prefeito de Porto Velho. Porto Velho precisa melhorar muito. Saneamento é só 1,5%. A educação nossa a educação é 328 do Brasil. A saúde nossa é 333 do Brasil. Nós temos que melhorar muito isso. Né? Tem que melhorar muito. Muita coisa foi feita, lógico, eu não critico ninguém. Todo mundo botou o tijolinho ali, tudo bem? Claro. Mas tem muita coisa para se fazer. Nós temos que melhorar e melhorar muito, enquanto capital que somos. E aí, por exemplo, uma das coisas que eu falei para ele, Porto Velho é uma capital, é a única capital do Brasil que não tem hospital municipal. Capital. Não tem hospital municipal. Cujubim tem. Cujubim tem. Vai lá. Qual outro que... Ariquemes tem. E muito, entendeu? muito. Então não temos hospital municipal. Que a gente tava falando Sim, no vocês são bem servidos lá. Aí, eu falei assim, olha, tem que mudar muito. Aí o Fernando falou assim, tá bom, doutor Benedito, e agradeceu. Eu incentivei ele, inclusive, a ser deputado federal na época. Você processo meus princípios, pátria, Deus, pátria, família. São essas concepções que a gente tem de princípios. Não estou falando de concepção de ordem política, não. São princípios e valores que nós não devemos abrir mão. Ainda mais que eu sou professor de direito. Sim. A vida inteira, então eu exijo assim, olha, eu tenho que andar na certinha e tal. Aí o Fernando... era o meu candidato, ele foi preterido, puxaram o tapete dele, como ele disse, no partido dele. E aí ele veio comigo e falou, doutor Benedito, o senhor é o meu candidato. O senhor tem que sair. Tá. E pegou a equipe dele, o Breno, que tá aqui, o Luiz Gustavo, que são pessoas que fizeram a campanha dele. Hoje estão comigo, os meus coordenadores. Entendi, então ele colocou à minha disposição. Eu não sairia, mas ele falou assim, a gente vê no horizonte, não vê alguém que possa contemplar, que possa emprestar para Porto Velho a experiência de vida, o conhecimento e também que possa ser ficha limpa, pessoa que gosta de respeito na sociedade. Então ele falou assim, o senhor foi tudo, foi secretário de fazenda, de municipal, de tudo quanto é coisa, e o senhor foi conselheiro aposentado, julgava as contas dos gestores, então eu não vejo outra pessoa que possa entrar nessa como o senhor e tal. E outros amigos, aí ele foi falando com líderes, e eu sou cristão, como eu sou evangélico, né? E fui presidente de uma cidade muitos anos aqui, as pessoas me conhecem. Eu costumo ensinar os textos bíblicos, eu prego em igrejas. E aí as pessoas acabam tendo uma identificação comigo. Entendi. E muitos líderes desses, pelo menos assim, eu posso contar aqui os 280 líderes, chegaram e falaram assim, tem que ser o senhor. Olha. E eu tô no então propósito. foi uma coisa que... Então nasceu espontaneamente, organicamente, não tem nada forçado. E eu nem queria, porque você veja bem, um cara aposentado do Tribunal de Contas não quer mais isso, não. Você quer cuidar da tua vida, morar na beira da praia. Mas eu falei assim, não, eu amo Porto Velho de verdade. Como aqui a gente costuma dizer assim, lá você fala, bebe a água do Jamari, não sai de lá, de Ariquemes. Aqui é de Madeira. Aqui ele bebe a água do Madeira. Mas eu também amo Porto Velho. Amo Porto Velho. Então eu vim para esse propósito. Eu também amo. Eu amo. Eu sou apaixonado por Porto Velho desde que eu estudava o primário. E você vai falar, mas por quê? Porque quando se falava pra mim a história dos Bandeirantes, eu nasci no estado de São Paulo. Sim. E a história dos Bandeirantes
Era tudo. A gente ia lá pro Palácio Bandeirantes pra conhecer a história Olha dos que Bandeirantes legal. lá em São Paulo. Os professores levavam Mas a dá gente pra pra uma ver o excursão. amor dele falando. Então, aí quando falava assim, Antônio Raposo Tavares, o cara que navegou nos rios, saiu de Tietê, veio pelo Rio Madeira, vai no Forte Presépio, sai com 2.000 homens e chega só com 59. Morreram tudo pelo caminho. Os trechos Corajoso. encaixoeirados do Rio Madeira. E ele deu o nome do Rio Madeira. O Rio Madeira antes chamava Caiari, Era Caiari? que era cedro na água. Sabia que era. Etimologicamente vem do... Não, ele foi corajoso demais. Então, ele foi muito... Ele é uma história até não contada, mas eu era apaixonado. Falava assim, o Rio Madeira, que é o maior afluente da margem direita do maior rio do mundo, que é o Amazonas. E tem que Eu amar, era né, Porto apaixonado. Velho, pra vocês. Não. Quando eu coloco o nome à disposição, assim, você tem que amar o local Não. mesmo. Não tem. Porto Velho tem um dos rios maravilhosos desse. E eu fico triste quando eu vou lá na beira do rio, lá. E eu trago um amigo. Esse tempo atrás eu fui levar um amigo pra almoçar comigo. E ele tava sentado de costas, porque ele achou lindo, assim. Aí a mulher dele quis olhar pra lá, pra ficar olhando o rio, e ele ficou de costas. De repente, tava era aberto, me veio um urubu, quase sentou nas costas dele, me deu o maior susto. Aí eu falei, caramba, desculpa a expressão aqui. Não, mas claro. olha, é a expressão que eu usei na hora. E ele falou assim, nossa, Benedito, o que é isso? Eu falei, infelizmente, né, nós temos essas coisas. Aí ele falou assim, nossa, uma orla tão bonita. Eu falei, pô, orla. Orla do Rio Madeira. Então é uma das propostas minhas disruptivas e projetos estruturantes, é uma orla do Rio Madeira. Ai, seria um sonho pra gente correr ali naquela. Eu tenho até um sonho. Quando eu levei o Abel Disney, ele falou, pai, Quero correr na trenzinho. orla. Eu quis mais andar um no lugar trenzinho da tão Disney que bonito. ele, né? Olha, Andei, Benedito, já imaginou você uma ganha, eu vou lá orla com cobrar. um trenzinho ali pra gente passear, aí o final de semana com a família. Aí vou lá isso é cobrar da sonho, não é Benedito, quero minha não. orla. Isso é real. É real. Eu É vou lá real. cobrar, Tem viu? até dinheiro pra isso. É Tem real. muito dinheiro de graça pra fazer isso. Uma orla, olha que delícia. Que legal. E, Benedito, a gente já tá... A gente tava... O episódio é para a série Carreiras Políticas. E nós já temos uma série chamada Carreiras Jurídicas. Vou ter que convidar ele de novo. Né? Que também Muito incrível, daria... A gente pode fazer uma entrevista só para você contar sobre a sua carreira jurídica. Inclusive, né? Pode trazer até seu filho para conversar junto com a gente. Hoje nós advogamos, é a minha esposa e o filho. São 3 A advogados. tua na família. esposa também, Pronto, verdade. pode trazer a pronto. esposa, filho, todo mundo. Então, nós somos a família de advogados. E a gente já tá quase aí encaminhando para o fim, Mas é que muito nós bom temos que ele conta a tempo. história dele, né? As pessoas têm Isso. oportunidade, porque a gente vê, assim, só pra fazer essa reflexão de você colocar a tua pergunta, a gente vê tão distante, né? Aquele pré-candidato, não sabe a história dele, de verdade, a pouco do que eu sabia, já era muito, mas eu não tinha noção que você veio lá da zona rural, todo o teu sacrifício, isso é muito interessante, porque pessoaliza o ser humano que você é mesmo, né? É muito Com bacana. certeza. Já foi- Até eu que conheci ali só de ouvir falar. você Eu já percebe sabia que você seria um grande homem, que eu ouviria eu também grande ouvi história. muita coisa. Zane, E Falou fiquei muita coisa. impressionada realmente com como, e o principal que eu tô aqui pensando a todo tempo, que agora, depois que a gente vira mãe, a gente começa a pensar diferente. E eu tô vendo aqui como a educação é importante, fundamental. Educação é o Na único vida. caminho que transforma um ser humano. Não é riqueza, nossa, não é nada. forte isso. O resto é tudo atalho. Porque a minha mãe era só tinha o 3º ano primário. Ela falava pra mim assim, ó. Benê, primeira coisa, temor de Deus é o princípio da sabedoria. Vai estudar. Porque você estudar, a riqueza vem depois, por consequência. Porque, por exemplo, você estudou, o fazendeiro rico vai precisar de você. Se você for advogado, ele vai precisar de você. Olha ali o Martins, ele morreu, os advogados estão ganhando dinheiro, naquela fortuna toda das fazendas. Vai ganhar 20%. A educação é o único caminho. É o único caminho para transformar um ser humano. É uma ação transformadora. O resto tudo é atalho. Caminho é só educação. E aí, eu sou um educador por natureza. Eu sou apaixonado pela educação. Educação é luz. Eu ajudei a alfabetizar... Acho que dá tempo ainda? Eu ajudei a alfabetizar uma senhora, chamada Dona Cândida, analfabeta, idosa. Ela tinha morrido de vergonha da identidade dela, analfabeta. Tinha algumas que vinham escritas analfabeta. Ainda Sim. tem. Ela falou assim... Doutor Benedito, eu tenho morro de vergonha. Eu vou no banco, tenho que botar o dedão. Eu vou pegar um ônibus, todo mundo me engana, me ensina um ônibus errado. Pra mim, às vezes, é sacanagem. E eu ando a cidade inteira e não consigo. E aí eu desço, não consigo pegar o outro ônibus. Meu Deus. E eu vou até pra me comprar um negócio, eu não sei comprar, porque eu não sei contar dinheiro. E eu tenho que ir alguém comigo. E às vezes eu quero comprar uma coisa e acabo comprando outra. Que eu não sei. Então eu vivo nas trevas. Aí eu ajudei ela. Ela foi fazer o exame, depois conseguiu o diploma primário dela. Olha. Aí quando ela conseguiu o parabéns. diploma primário, ela falou assim,
Doutor Benedito, eu agradeço muito. Porque eu agora vejo, eu tenho luz. Eu falei, como assim? Ela falou assim, eu vivia numa caverna. Lembrei até da caverna de Platão, né? Eu vivia numa caverna. Nossa, que referência. Porque eu não tinha luz, porque eu não sabia nem ler, nem escrever, nem contar. Hoje eu já sei ler, sei escrever e contar. Eu pego o ônibus correto, eu pego até Uber. Olha só. E eu vou pro shopping. Eu compro minhas coisas e ainda sei o dinheiro que eu tenho que pagar. Ai, cara. Ela falou assim, eu sei ler um celular ou as coisas do celular que eu não sabia Nossa, nada. deve ter sido nosso. Eu só fazia mensagem no áudio, porque eu não sabia escrever, hoje eu sei. E quando a pessoa me respondia, eu não sabia se ela respondeu ou não. E a gente pensar isso hoje no século XXI. Pois é. Que ainda então, e aí olha só o desfecho dessa história. E ela falou pra mim assim, eu tô feliz, que eu vou morrer feliz, porque eu vou morrer como uma pessoa que eu tenho liberdade e independência hoje. E olha só, senhor, por favor, quando eu morrer, eu quero ser enterrada com o meu diploma. Olha só, olha só. Não deixa ficar sem diploma. E ela faleceu, foi enterrada com o diploma. Que benção. Parabéns. Então, é assim, é coisa transformadora. Nossa, por isso que eu falo, a educação é a única maneira de alguém pobre, ou de alguém mesmo rico, ter liberdade e independência. Porque ela fala assim, ó, a minha mãe falava, né? Se você for advogado, você vai ganhar dinheiro porque você estudou. Se você for médico, vai ganhar dinheiro porque estudou. Se for engenheiro, porque você estudou. Gente, que linda essa história, meu encheu d'água. E a gente pensa assim, hoje Forte, tem né? muitas crianças, muitos pais ainda que têm um pensamento de não levar a criança para uma escola, seja ali no pré. Isso é extremamente fundamental. Mas o setor público tem que se aproximar dessas pessoas. Nós temos que ter foco em pessoas. Por exemplo, vai num bairro que é assim, que tá cheio de criança que nunca estudou, gente que nunca estudou, ou adulto também. Transforma cada igreja dessa, cada igreja, não importa a igreja, a fé que a pessoa tem, um centro espírita, a igreja, um Rotary, a maçonaria, não importa. Vamos pegar esses salões que ficam ociosos e vamos botar voluntários, vamos educar esse povo tudo. Isso. E hoje... E creche também, que as mães podem deixar as crianças para poder trabalhar. Só que hoje a gente vê também muitos pais que terceirizam a responsabilidade da educação paterna e materna para os servidores, para os professores, funcionários. Então, você pode estabelecer regras. Eu tinha portarias na minha casa com meu filho. Olha aí. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Estudar toda a tabuada, decorar toda a tabuada, verbos diretos, indiretos, transitivos. E hoje em dia a vida tá tão corrida que muita gente põe na escola, acha que é só aquele período. Não. A minha mãe é professora, né? É só pegar Aristóteles. Aristóteles fala assim, quase tudo que a gente sabe de educação hoje, em todos os níveis, Aristóteles escreveu naquele livro dele A Política. A política significa a arte de governar a cidade. A palavra política. Eu sabia. É a arte de governar a cidade. E na política, ele fala a idade, fala tudo. Ele fala que existem 3 tipos de educação. A educação que os pais dão para os filhos em casa. Muito importante. A educação que os filhos aprendem na escola. Sim. E aí ele precisa do pedagogo. E a educação que o mundo dá. Se você ter base forte nessas duas, a do mundo não afeta. Devora. Senão a do mundo vai se sobressair. O máximo e que você pode gerar no mundo é a opinião, né? Olhar. E você vê a concepção da Grécia Antiga, né? Pedagogo significa aquela pessoa que pegava uma criança pela mão e levava e conduzia até a escola. Isso aí. Pedagogos. E, Benedito, então, ali agora, a gente vai precisar marcar um segundo episódio, porque, de fato, a gente ainda ficou... A gente viu tudo por cima para descobrir quem é você, porque, de fato, eu tinha essa curiosidade. E caminhando aí pro finzinho, tem uma reflexão aqui. Geralmente, a Lari, ela faz essa pergunta, mas você faz a próxima, que também tá aí. A gente deixou uma observação. Quando você olha para trás, para toda a sua vida, toda a sua trajetória, sua carreira pública, política não, que você só ficou como servidor. Mas professor de que tudo. Professor, quando você olha para trás, para sua vida toda aí, tem alguma coisa que você faria diferente? Que você mudaria, teria feito diferente? Ou hoje você olha e fala, eu não me arrependo de nada do que eu fiz e faria tudo de novo? Não me arrependo de nada do que eu fiz. E digo por você o seguinte, a regra do sucesso para mim, eu isso aí, ele já tá eu sempre falei isso para as pessoas, tá embasado no chá. Chá é o C do conhecimento. Conhecimento você adquire na faculdade, mas você adquire com a vida também. Habilidades. Chá. Habilidades, o Hzinho da habilidade, o C do conhecimento.
que pode ser o conhecimento científico na faculdade, mas pode ser o conhecimento empírico, com relações de pessoas. Que importante. Habilidades que você vai adquirindo com o sofrimento, com as dificuldades. Eu fui curado de um câncer. Tinha 30 dias de vida. Passaria por isso de novo, porque isso aí me enriqueceu. Aumentou minha fé. Uau. Eu sofri muito como policial, troquei tiro, fiz uma sobrevivência de selva, que a minha parece que eu apanhei mais que todo mundo. E foi sofrido, mas eu faria tudo de novo. Tudo que eu passei, eu faria de novo. Meu Deus. Todos os erros, os acertos fazem parte de tudo. Então a habilidade se adquire com erros e acertos, com treinamento, com muito estudo. E depois, se você tiver muito conhecimento, habilidades, você pode até ir bem na vida. Mas depende de uma coisa para você sobressair na tua profissão, em tudo que você faz. Atitude. Atitude. Tem gente que tem muito conhecimento, muita habilidade, mas não tem atitude, então as coisas não acontecem. Você só pode ajudar a transformar vidas, fazer alguma coisa aí, transformar a tua e a dos outros com atitude. Gente, eu tô... Uau. Cara, vou bater palma. Uau, uau, Mari. uau. A minha pergunta ele já respondeu o que era o sucesso pra ele, o que eu queria fazer. Ah, você pode fazer do legado. Posso? Pode. Pronto. Eu ia te fazer essa Tô pergunta tão que é sucesso, eu já acostumada. vou ficar com essa forma, eu vou dar essa forma na minha É o chá. cabeça. É o O chá. chá tem que ser na quantidade Conhecimento, certa. habilidade e atitude. Acabou. É isso mesmo. É isso que é a vida. É isso que é viver, é isso. Tô Faz a impressionada. pergunta, porque eu já tô tão acostumada em ouvir Tá, você fazer, então eu vou te que fazer já a me... pergunta. Eu deixei eu ela fazer preciso ouvir. pra ela encerrar, porque como eu abri, mas então eu vou fazer. E essa é uma pergunta de encerramento, mas assim, com pesar, porque eu queria continuar aqui aprendendo mesmo. Por isso que te chamo de professor mesmo, né? Aprendendo com você. Agora eu entendo. Tô, de verdade, que história incrível de vida. Até tô com chá na cabeça. Eu vou responder isso assim, a partir de agora, sabia? Antes de fazer a pergunta, eu tô fazendo essa reflexão, porque eu fico... Já me perguntaram, você já arrepende de alguma coisa? Eu penso, eu me arrependo, não. Eu vou responder que a partir de agora, tudo foi um ensinamento. Dito isso, eu quero saber pra você, assim, se você fosse hoje, né, passar pelo plano espiritual, enfim, deixar essa terra, ou deixar um legado. O que você gostaria de deixar aqui como legado, Benedito? Olha só, eu me considero uma pessoa realizada. Os filósofos dizem que uma pessoa só se realiza se ele plantar uma árvore. Eu plantei muitas. Escrever um livro, eu escrevi vários. 45. Sou poeta, com muita honra. Que legal. E ter um filho, eu tenho. Eu só tenho um filho, que é o Abner. Que nós não pudemos, a minha esposa não pôde ter mais filhos. Ele já é um milagre, então é um filho só. Então eu me sinto realizado, sabe? O legado talvez seja que tudo que eu aprendi na vida, eu coloquei no papel, escrevi. Meus livros estão aí. Tem um livro que eu achava muito difícil, por exemplo, todo mundo achava difícil direito financeiro. Eu escrevi um livro didático de direito financeiro, para ensinar os alunos a aprenderem com português mais fácil. Olha só. E as pessoas... Então, assim, tudo que eu pude, que eu aprendi, eu passei para frente. Eu nunca fui egoísta, porque é dando que você recebe. Deixou conhecimento como legado. Então, Perfeito. Uau. É. Então, realmente, você é tudo aquilo que todo mundo sempre me falava. E um pouco mais. E um pouco mais, né? De verdade. Agora eu entendi, Zane, que ele falou que será uma pessoa Né? maravilhosa. E olha, eu fico muito feliz eu me dirigi até Porto Velho, a gente já tinha nessa agenda já há alguns dias. E fico feliz também por a gente encerrar, deixando o caminho aberto e o convite também para que você volte e nos conte mais, porque eu tenho certeza, aqui a gente só deu um resumo de um pedaço de quem você é. E quando a gente entra em algum tema específico, eu sei que aqui a gente tem muita história ainda para contar. Mas deixar para você a minha gratidão, porque hoje você me ensinou muito. Muito. Eu tenho 32 anos e aprendi muito com o episódio de hoje. Não só da sua experiência profissional, mas de vida. Que eu realmente quando a gente pensa que não poderia conhecer histórias mais legais, a gente vem... E com o Direito em Destaque, a gente tem tido essa oportunidade. E eu tenho gratidão a Deus por isso, por colocar pessoas como você no nosso caminho para mostrar pra gente que a gente pode ser cada dia melhor. E eu quero agradecer que você tenha aceitado o nosso convite, de ter participado, agradecer a Larissa por ter sido a primeira pessoa a indicar seu nome como sócia, né? Nós somos sócias, e a primeira
coisa que ela falou pra mim, assim, de pessoa... Na verdade, até no Carreiras Jurídicas, depois que surgiu você no Carreiras Políticas, então era um nome que a gente realmente já iria entrevistar de qualquer forma. E muito obrigada, Lari. Por ter dado esse nome. E já deixo aqui nosso convite, nossa para a mulher dele, para os advogados do escritório, né, do Carreira Jurídica. E, Lari, aproveita que a casa é sua, você que é dona de Porto Velho, e agradeço. E ele que vai finalizar o programa, nada mais justo. Sim, nós daremos essa honra para ele. Não, eu tenho só que agradecer mesmo, Benedito. Eu fico imensamente feliz de ter tido a oportunidade, falo isso com muito coração aberto, de ter conhecido você, a pessoa que você é, antes de todo o profissional, porque, assim, até como diretora ali na Ordem, tive contatos com você, mas era sempre aquela questão do profissional, eu não tinha... Eu acho muito bacana do podcast, e a gente já recebeu esses comentários, que é que a gente consegue pessoalizar as pessoas que vêm aqui. Porque a gente não sabe, a gente sabe que você chegou lá, mas como que foi, né? Então, assim, eu também saí daqui impactada, aprendi muita coisa, mais sobre a vida mesmo, assim. Você falou uma questão aqui que mexeu muito comigo, e depois, quando a gente desligar, eu vou até falar isso com você. Assim, para não tomar mais tempo, mas me marcou muito. E fico feliz de ter um pré-candidato tão capacitado para concorrer à nossa prefeitura, de verdade mesmo, assim. Eu falo é muito importante, tão capacitado que eu não sei nem... Como que você tem? Você não dorme. Você não dorme mesmo. Ele disse, a vida inteira ele não dorme. Então, assim, brincadeira à parte, parabéns. Parabéns por você ter escutado tua mãe. Parabéns pela tua criação. Parabéns pelo teu currículo. E, assim, realmente, o legado que você... Eu entendi que seu legado é conhecimento. Você tá deixando com certeza, assim. Eu tenho 33 anos, me considero uma jovem advogada, digamos assim, na carreira... Dando esse pontapé e, assim, mais uma pessoa para me inspirar. Graças a Deus que Deus colocou ele aqui na minha frente hoje. Obrigada! Nossa, eu tô emocionada. Então... E é ele que vai encerrar nosso podcast. Com vocês. Larissa e Érica, eu que fico lisonjeado de participar do Direito em Destaque. Eu sou apaixonado pelo direito. O direito é transformador. A educação transformou minha vida, mas o direito foi um foco que eu tive, porque quem faz direito pode ser o que quiser. Pode ser delegado, juiz, promotor, procurador, defensor. Pode ser advogado do que quiser. Trabalhista, previdenciário, financeiro. Enfim, tributarista, como eu sou. Penal. Eu fiz muitos júris. Sou apaixonado por júris. Eu e o Marcos Donizete fizemos muitos júris. Ele me contou uma história Eu tenho uma beca que a mãe do Marcos Donizete fez pra mim e eu guardo ela com muito carinho até hoje. Ainda uso pra fazer minha sustentação oral no Tribunal de Justiça. Que legal. Eu gosto tanto dela que eu tenho outras novas que eu não uso. Que legal. Eu uso dela que é marcante pra gente, né? Que tem emoção no meio. E eu quero agradecer, eu que agradeço de estar aqui, né? A Érica me vem lá de Ariquemes para esse podcast, né? Então, assim, eu me sinto honrado de poder ter colaborado. Nossa, e realmente, Direito em Destaque, né? Tá realmente destacado. Ai, que bom! Então é isso, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, viu? Um prazer. Vamos deixar o Instagram dele para quem quiser te conhecer melhor, te seguir. Acompanhar tuas... Então, as histórias, a minha vida, a biografia e outras coisas, mas no Dr. Benedito Alves. Pronto. Arroba Dr. Benedito Alves. Tem algum outro canal para passar ou só Instagram mesmo? Instagram mesmo, ótimo. Então, nosso, para não esquecer, arroba Direito em Destaque e arroba podcast Direito em Destaque, também no nosso canal do YouTube e... TikTok, que a gente também tá lá, tá bom? Então, mais uma vez, Benedito, muito obrigada. O pessoal que tá aqui também, junto com a gente, acompanhando aqui na sala, obrigada. E acompanha a gente nas nossas redes sociais, nossos canais oficiais, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, tchau.